Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Está escrito, livro de Marcos, capítulo 13, versículo 33, apenas o versículo 33. Olhai e vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo da vinda de Jesus. Queridos irmãos, observa que o profeta Marcos, o homem de Deus, servo do Senhor, ele começa nos dando, através da fala de Jesus no livro de Marcos, o próprio Jesus, falando para nós que nós precisamos de ter três coisas, termos cuidado com essas três coisas que nós precisamos ter. Na realidade, Jesus aqui no livro de Marcos, ele está nos advertindo para nós termos três cuidados essenciais. E pela situação que nós estamos vivendo, passando, esses três cuidados é fundamental. Primeiro, Jesus ele adverte a todos nós, dizendo que o primeiro item que nós precisamos nos preocupar com a nossa vida é a questão do nosso olhar. Segundo, Jesus vai nos advertir concernente ao segundo item, que é o vigiar. E terceiro, orar. Porque nós estamos observando, queridos amados irmãos, senhoras e senhores que nos assistem, que a volta de Jesus cada vez mais está próximo. Jesus já chega, mas não chega para arrebatar a sua noiva, a sua igreja. E nós precisamos nos preocupar mais do que nunca. Se você se preocupava, agora você tem que se preocupar mais ainda, porque Jesus realmente, com os sinais que nós estamos observando, com os sinais que nos acompanham, com a situação que nós estamos vivendo, é uma prova de que Jesus está voltando. E Jesus ele já nos advertiu que nós precisávamos ter cuidado e ter essas três advertências no dia a dia das nossas vidas, essas três recomendações que nós precisamos ter. E aí Jesus ele vai dizer que nós precisamos olhar. Olhar para quem? Olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Quando ele fala que é para nós olhai, ele está dizendo que é para nós termos atenção, ele está dizendo que é para nós termos cautela e uma visão focada nas coisas de cima. Quando ele fala olhai, ele está dizendo que é para nós termos uma visão diferenciada. Quando Jesus nos adverte aqui no livro de Marcos, ele está dizendo para nós ficarmos atentamente e com o nosso olhar 24 horas ligado, porque a qualquer momento Jesus Cristo virá, e quando Jesus Cristo virá, o nosso olhar tem que estar focado nele, porque o nosso alvo, o nosso objetivo é ver Jesus, é estar com Jesus e morar com o nosso Deus eternamente. E quando Jesus recomenda, nos adverte aqui no livro de Marcos, onde nós lemos no capítulo 13, versículo 33, onde ele diz que é para nós olhar, vigiar e orar, porque nós não sabemos o tempo e nem a hora que ele viria. Então, falando da primeira recomendação que Jesus nos deixa, que é o olhar. Em outras palavras, ele está dizendo para nós que nós temos que olhar tão somente para Cristo. Nós estamos vivendo em um período de tempo, em um século 21, totalmente diferente do século passado, a qual nós vivíamos no século 20. Antigamente o olhar de muitos era focado em Cristo, nas obras de Deus e no reino dos céus. Porém, ao longo do tempo e neste século 21, nós estamos observando e notando
que muitos já não estão mais com o olhar fixo na cruz, que muitos já não estão com o olhar fixo em Cristo Jesus, e as coisas estão acontecendo por aí fora no mundo, para poder chamar a atenção desta, que porventura está olhando para outra banda, para um outro caminho, e não está olhando justamente para aquele que tem poder sobre a morte, para aquele que tem poder sobre a vida, para aquele que tem poder sobre os céus e a terra. Observa que essa recomendação, essa advertência do nosso olhar, Jesus ele está dizendo que é para nós até mesmo não estar com nossos olhares nas coisas materiais. Em contrapartida, nós vamos ver pessoas focado com o seu olhar nas coisas terrenas, preocupado com as coisas terrenas, com o seu olhar preocupado na sua vida secular do dia a dia, com o seu olhar focado em alguma coisa, e até mesmo com o olhar no homem, olhando para o homem. Quantas pessoas hoje não conseguem caminhar porque perdeu o foco, porque o seu olhar perdeu a direção, já não é mais Cristo. O seu olhar é para tantas outras coisas, menos para Cristo. Eu estava até esses poucos dias conversando com alguém, e alguém disse que estava entristecido e não estava mais cultuando a Deus, já fazia tempo e faz tempo, e não tinha previsão dele voltar a cultuar, a servir, a adorar a Deus. E aquele ali me chamou a atenção, e eu disse para ele: mas o que aconteceu para você tomar essa decisão tão triste e lamentável? Porque o melhor lugar é estar na casa do Senhor, é servir a Deus, é adorar o nome do Senhor. O que aconteceu para você mudar o seu foco, mudar este olhar, que antes o seu olhar era vibrante quando dizia: vamos para a casa do Senhor, como disse o salmista Davi. O salmista Davi, ele se alegrava quando dizia que era momento de ir para a casa do Senhor adorar e servir. Ele disse para mim que já não tinha mais desejo, porque ele tem visto muitas falhas no homem, nas pessoas, na liderança, dentro da igreja. E esta pessoa que eu estive esta conversa, não é apenas uma pessoa que tem esse raciocínio e perdeu o foco da sua visão. São vários que estão nesse foco, dizendo que não vai mais fazer, que não vai buscar. Por quê? Porque quando estava com o olhar fitado, quando estava com o olhar focado em Cristo Jesus, ele não conseguia enxergar os defeitos, ele não conseguia enxergar os erros cometidos por cada um que existe na igreja, por cada um de nós. Por que não falar assim? Porque todos nós somos falhos, errantes. É por isso que Jesus nos ensinou a olhar tão somente para Ele, porque Ele é perfeito e santo. O único que nós devemos olhar e buscar nele exemplo de vida, para que nós possamos caminhar e trilhar neste caminho santo e maravilhoso. Quando alguém perde o seu olhar, quando alguém perde o seu foco, quando alguém tira a sua vista daquele que foi o autor e consumador da nossa fé, ele começa agora a perder o caminho, ele começa agora a viver e ficar que nem um cego, e podemos dizer um cego no meio do tiroteio. O cego no meio do tiroteio, ele não sabe para onde ele vai, para que lado ele vai, ele fica rodando ali, no final de tudo ele acaba morrendo. Mas aquele que está com uma visão aberta, ele compreende para onde ele está caminhando e para quem ele deve olhar. É por isso que a Bíblia também vai nos ensinar que nós devemos ter um olhar de águia. Eu estou falando de olhar, então nós precisamos ter um olhar de águia. Nós precisamos ter uma visão ampla, onde nós não só conseguimos enxergar os nossos problemas, mas também nós temos que enxergar como águia, com o olhar
olhar lá na frente, além dos nossos problemas. Quando nós não conseguimos olhar além dos nossos problemas e só apenas os nossos problemas, isso quer dizer que nós estamos com o olhar um pouco danificado. É preciso nós buscarmos um oftalmologista, é preciso nós procurar um especialista para poder melhorar a nossa visão. E nós temos que ter cuidado, porque senão o inimigo ele prejudica a nossa visão justamente para tirar o nosso foco. E quantos estão com a visão embaralhada, como eu estou sentindo agora com a minha visão, por falta de não usar o óculos por muito tempo, estou um pouco com a visão embaralhada, não é bom. Assim é espiritualmente, quando você tem que usar um óculos, ou quando a sua vista começa a ter algum tipo de problema, você tem dificuldade para enxergar, a vista embaralha, às vezes dá fortes dores aqui em cima, como eu estou sentindo agora. Isso é sinal que você precisa procurar um especialista, isso é sinal que você precisa colocar um óculos, para você manter a sua visão intacta e enxergar a caminhada e o seu alvo e o seu objetivo. Então Deus, neste momento, à luz da palavra, neste texto que nós lemos, Ele está te advertindo, Ele está te recomendando a ter cuidado com o seu olhar. Se porventura as tuas vistas espiritual elas estão embaralhando, está na hora de você procurar um especialista, o oftalmologista, aleluia, aquele, meu irmão, que conhece muito bem a tua visão, porque foi ele que criou a tua visão, aleluia. Está na hora de você buscar Jesus Cristo e pedir que Ele venha tocar nos teus olhos, para poder limpar, tirar todos os resíduos que porventura o inimigo tem colocado, para poder impedir de você enxergar o autor e consumador da nossa fé. Cuidado com a tua visão, cuidado para onde você olha, cuidado para onde você está olhando, cuidado para onde você está focando o seu olhar. Às vezes a gente coloca o nosso olhar no homem, às vezes a gente coloca o nosso olhar nisso e naquilo, e às vezes nós nos decepcionamos. Por quê? Porque nós colocamos o olhar no lugar e na pessoa errada. O nosso olhar tem que estar 24 horas diante do nosso Deus, olhando para Cristo, olhando para o nosso Jesus, porque é Ele que tem tudo aquilo que eu preciso no momento da nossa necessidade. Olhe para Jesus, meu irmão, olhe para Jesus, minha irmã. Quantos estão em casa parado e desanimado? Eu não sei se tem alguém que nos assiste que está nessa situação. De repente está um pouco parado porque começou a olhar para onde não era para olhar, e muitos estão ficando doentes, muitos estão esfriando, muitos estão desanimando, porque está tirando o olhar da cruz. Nós temos que manter o nosso olhar focado na cruz, porque tudo começou na cruz. A minha libertação começou na cruz, a sua libertação começou na cruz, aleluia. O perdão dos nossos pecados começou na cruz, a salvação em vida eterna começou na cruz, aleluia. A purificação da nossa alma começou na cruz, e a garantia da nossa salvação em vida eterna na cruz. Se tudo começou na cruz, aleluia, e tudo começou na cruz e também terminou na cruz, quando Jesus Cristo morreu e no terceiro dia ressuscitou. Então, meu irmão, não tira o teu olhar da cruz, aleluia. A cruz representa Jesus Cristo. Não tira o teu olhar de Jesus Cristo, para você não sofrer as consequências. Essa é a primeira recomendação que Jesus faz para os seus discípulos. Essa é a primeira recomendação que Jesus deixou para nós termos atenção, cautela, visão focada nas coisas de Deus. Foca mais nas coisas de Deus, foca mais a sua visão nas coisas de Deus. Quando a gente está focado a nossa visão nas coisas de Deus, as coisas é diferente. A conversa é outra, o nosso perfil é outro, o nosso andar é outro, o nosso falar é outro, o nosso testemunho é outro. A gente faz uma grande diferença, porque o nosso olhar está diante daquele que é santo e perfeito. Muitos olham para o homem e deixam se enfraquecer. Muitos olham para o homem e se decepcionam.
Deus não chamou você para olhar para o homem, não. Ele chamou cada um de nós para olhar para Ele, porque Ele é santo e perfeito, e Jesus Ele nunca errou e jamais errará. Mas o homem é falho, o homem ele erra. Não adianta você olhar para o pastor achando que o pastor vai resolver, vai fazer. Não adianta, porque nesse meio tempo o pastor ele não consegue fazer, e nem sempre ele vai fazer. Aí se decepciona. Teve um irmão que me procurou recentemente e falou: pastor, estou decepcionado com o senhor. Eu disse: mas o que eu fiz? Eu esperava mais do senhor. Eu esperava que o Senhor me desse mais atenção. Eu foquei no Senhor. E eu disse para ele: então você fez errado, meu irmão. A culpa já não é mais minha, a culpa é sua, porque você começou a olhar muito para mim, e eu não tenho nada para oferecer. Eu sou o mesmo servo como você, e um lutador para garantir a nossa salvação. Não adianta você focar em mim, não adianta você querer muito de mim como pastor, de um rebanho enorme. O pastor, na medida do possível, ele tenta até mesmo ajudar e atender todo mundo, mas nem sempre eu vou conseguir atender, ligar para um, dar uma atenção para outro. Ele disse assim: pastor, fiquei chateado porque terminou o culto e eu queria tanto falar com o senhor e não consegui falar com o senhor. O senhor falou com todo mundo e não falou comigo. Eu disse para ele: irmão, mais um motivo para você começar a entender e tirar o seu foco da minha pessoa. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, porque por mais que eu não consiga te dar atenção, por mais que eu venha até esquecer de você, a Bíblia vai dizer que pode uma mãe, pode uma mulher que tanto ama o teu filho, que cria o teu filho, aleluia, esquecer deste filho. A Bíblia vai dizer que Ele, Deus, todavia não esquecerá de vós. Um pastor pode esquecer do irmão, da ovelha, por algum motivo, aleluia, porque nós não estamos falando de uma ou duas ovelhas, estamos falando de várias pessoas, ovelhas, irmãos e irmãs. Às vezes a gente lembra de ligar para alguém hoje, esquece de ligar para o outro, e assim vai, aleluia. E eu disse para ele: meu irmão, errado você está, porque se você focar em Jesus Cristo e buscar Jesus Cristo e manter o seu olhar fixo nele, aleluia, você consegue caminhar. Agora você está aí entristecido, tira o seu olhar da minha pessoa, tira o teu olhar da vida de alguém ou do homem. Você pode até ter ele como exemplo de vida para você, pelo que ele representa, pela sinceridade, pelo que ele é, pelo que ela é, mas mantenha o seu olhar vibrado tão somente em Cristo Jesus. Eu vou falhar, meu irmão, com você, eu vou falhar com você, minha irmã, porque eu não sou perfeito, eu sou falho, eu tenho as minhas limitações, mas aquele que nos chamou para uma grande obra, ele não esquece, ele não nos abandona, e ele sempre está conosco. Então olhe para Jesus, olhe para Jesus. Hoje é uma palavra de ensino. Olhe para Jesus. E quantos estão quebrando a cara? E quantos estão sofrendo? E quantos estão decepcionados? E quantos estão desanimados? Quantos até mesmo apostator da fé, por não olhar para Cristo como deveria olhar, por não atentar aqui no livro de Marcos, no capítulo 13, versículo 33. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Está olhando para tudo quanto é lado, mas não está olhando para o principal, que é Jesus Cristo de Nazaré. Olhe para Jesus, que é Ele que te socorre, é Ele que te abençoa e se fortalece cada vez mais em Cristo. Aí o escritor da carta aos Hebreus, capítulo 12, ele aconselha e ele vai dizer assim, ó: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. É o único que nós temos que olhar, não tem para onde correr. Aí Isaías vem e diz assim: olhai para mim e sereis salvos. Olha aí, Isaías 45, versículo 22, vem aí na sua Bíblia. Isaías 45, 22. Olhai para mim, para Jesus, não é para mim. Eu não consigo salvar a sua vida, eu não consigo salvar a sua casa, eu não consigo salvar a sua família, mas se você olhar para Jesus Cristo e manter o teu olhar firme nele, Ele te salvará. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha aí, meu irmão, olha aí, minha irmã. Olhe para Cristo.
Busque Jesus Cristo, foque em Jesus Cristo, mantenha o teu alvo que é Jesus Cristo. Tem muitos aí que estão focando o alvo em tantas outras coisas, mas não está focado em Jesus. Tem muitos aí que estão olhando para tantas outras coisas, mas não está olhando para Jesus. Aí desanima e começa a colocar porém, problema naquilo outro. Aí a Bíblia vai dizer, Kaique, a Bíblia vai dizer, David, Luca e Márcio, nossos irmãos que nos auxiliam, do que se queixa o homem? Se queixa dos seus próprios pecados, porque não olhou para quem deveria olhar. Agora está lamentando a perca, agora está lamentando o sofrimento, agora está na prova, agora está na luta, porque não olhou para a pessoa certa, porque não manteve o teu olhar na direção certa, que é Jesus Cristo. Agora não adianta, e muitos ficam procurando desculpa, e muitos ficam procurando atalho aí, caminhos para poder se desculpar da situação que está. É porque não olhou para Jesus. Olhe para Jesus, olhe para Jesus, olhe para Jesus, e você vai ver as coisas mudando na sua vida. Olhe para Cristo e você vai ver a sua vida mudar. Olhe para Cristo e você vai ver o seu caráter mudar. Olhe para Cristo, aleluia, porque você vai enxergar em Cristo o maior exemplo e a maior perfeição que já existiu na terra. Olhe para Cristo, que Cristo nunca errou. Tira o teu olhar do homem. Você pode respeitar a pessoa que você gosta, como eu tenho várias pessoas que eu tenho orgulho de fazer parte do vínculo de amizade, como tem pessoas que eu me espelho, né? Pelo seu perfil, pelo seu caráter. Tenho um grande respeito pelo meu pastor presidente, admiro muito a pessoa dele. Tenho ele como uma das pessoas que me dá exemplo. Pastor presidente, pela postura dele, como ele é. Olho alguns exemplos que eu consigo enxergar em outras pessoas que a gente tem consideração, como por exemplo meu pai. Algum irmão, na sua simplicidade, mas sempre vai nos ensinar alguma coisa. Então sempre a gente vai pegar alguém na terra, um homem na terra, para a gente colocar como espelho de vida para nós, onde a gente olha e deseja ser parecido com aquela pessoa, pelo seu caráter, pela sua mansidão, pelo seu amor. Tem tantas pessoas que eu for citar o nome aqui, eu vou ficar aqui a live inteira mencionando o nome dessas pessoas, mas o nosso maior exemplo e a nossa pessoa que nós temos que ter como espelho de vida no dia a dia é Jesus Cristo. Você pode até olhar para alguém, você pode até ter um respeito por alguém, você pode até olhar para mim e dizer, não, eu busco sempre me espelhar no meu pastor Alailton, mas não foque em mim e não coloca eu como o primeiro lugar do seu foco e da sua visão, mas sim Jesus Cristo em primeiro lugar. Segundo, ele vai dizer, vigiai. Além de você olhar, você precisa vigiar. E quando ele recomenda para nós, para todos os cristãos, vigiar, ele está nos exortando a ter uma vigilância. Ele está nos ensinando um ponto muito forte que Jesus, ao longo da sua caminhada aqui na terra, ele focou. Ao longo de muito tempo, ele frisou, ele nos ensinou. Observe que a Bíblia do Novo Testamento vai falar muito da vigilância. Jesus Cristo, por várias vezes, ele pedia vigilância dos discípulos. Foi um ponto forte, foi um ponto essencial dentro de todos os pontos que Jesus apresentou nos seus ensinamentos para nós. Mas ele frisou a vigilância, porque a vigilância trata-se da sua vinda. Ele está dizendo, ó, fica vigilante, porque a qualquer momento eu estarei, eu virei, eu voltarei. Ele estava dizendo, ó, fica vigilante, que a qualquer momento eu estou chegando para arrebatar a minha igreja. E nós vamos observar que por várias vezes Jesus Cristo alertou os discípulos e vem nos alertando contra a vigilância. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 41, ele diz assim, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma recomendação para mim e para você é no sentido da vigilância.
O inimigo, ele está ao nosso derredor, como está escrito lá na primeira carta a Pedro, bramando e rugindo como um leão para tentar nos destruir, para tentar nos impedir de nós alcançarmos o que nós desejamos e o que nós estamos lutando. O inimigo está ao nosso derredor lutando desesperadamente para roubar a nossa coroa e a nossa salvação e a vida eterna, tentar cegar a nossa vista. Porque lá na carta aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele diz: o Deus deste século cegou o entendimento. Muitas pessoas estão cegas e não estão conseguindo enxergar, e é isso que o inimigo está trabalhando. Ele está fazendo de tudo, por isso que nós precisamos estar vigilantes, por isso que nós precisamos estar atentos, porque se eu não vigiar, o inimigo vai cegar o meu entendimento. O inimigo vai colocar uma venda, como já coloquei muitos estão sobre uma venda, não conseguem enxergar nada, não conseguem enxergar o santo do profano, não conseguem enxergar o que é de Deus e o que não é de Deus. Muitos estão cegos no caminho, achando que está no caminho certo, quando ele está no caminho contrário, quando ele está no caminho tortuoso. Cuidado, meu irmão, esteja vigilante para você não ficar cego espiritualmente. Muitos ficaram cegos, estão cegos espiritualmente, porque não vigiou, porque não estava atento. E Jesus deixou bem claro que a vigilância é concernente à sua segunda vinda. E ele vai dizer mais ainda no livro de Lucas capítulo 21, ele diz assim: vigiai, pois em todo o tempo, orando para que sejais havidos por digno de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, de estar em pé diante do Filho do Homem. Vigiar em todo o tempo, não é vigiar somente agora, não é vigiar porque você está sentindo a presença do inimigo por perto, querendo destruir a sua vida, a sua casa, a sua família. Porque é fácil você vigiar quando você percebe a presença do inimigo. É fácil você ficar atento, com o olhar focado, quando você nota que alguma coisa está para acontecer. Mas tenha cuidado, a vigilância é tão somente para que nós possamos, como Jesus disse, ele mesmo disse, que ele virá como ladrão. Por isso que ele enalteceu a vigilância no nosso meio. Porque o ladrão, quando vem, ele não fala o horário que ele vai vir para roubar a sua casa. Por isso que nós temos que estar vigilantes. E hoje nós temos um defeito, que há um ditado que diz que é o mal do brasileiro, que só fecha a porta quando o ladrão entra, só mantém a vigilância quando acontece o pior. Na vida espiritual não é diferente. Muitos só procuram vigiar e estar atento quando o pior acontece na sua vida. Quando o erro vem, quando a fraqueza vem, quando o inimigo acha um espaço, acha uma brecha, ele entra. Aí, diante daquele sufoco, diante daquela dificuldade, aí ele procura olhar mais para Cristo e procura vigiar mais. Mas não deixe o pior acontecer, para você focar o seu olhar para Cristo e entender que o alvo é Cristo. Não deixe o pior acontecer para você começar a vigiar. O difícil está aí, o problema está aí, o mundo está chorando, o mundo está gemendo. Nós precisamos estar o quê? Vigilantes. Nós precisamos estar com o nosso olhar focado em Cristo, diante da crise no mundo, diante da crise que o nosso país está vivendo. Vigia, meu irmão, vigia, porque Jesus está voltando. E quanto mais a gente vigia, quanto mais a gente foca o nosso olhar em Cristo, mais nós sentimos a necessidade de nos purificarmos e nos santificar diante da presença dEle. Vigiai, pois em todo o tempo. Aí ele vai e acrescenta: orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Então muita gente, irmão, como eu disse, vou repetir, está sofrendo porque deixou de vigiar, deixou de orar, que é a nossa terceira recomendação que Jesus faz no livro de Marcos. A terceira recomendação é a oração. Quantos deixou de orar? Quantos deixou de buscar o Senhor? Como eu ministrei numa live anterior acerca do que Osés ele disse, que é tempo de buscar o Senhor. Quando fala tempo de buscar, está falando no sentido também da oração. Quantos já não ora mais, no jejum, não se consagram? Nós precisamos, eu preciso
Eu sou devedor e falho também. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso jejuar mais, porque a oração é fundamental. A oração ela é vitamina, a oração ela te fortalece, a oração te deixa você vigoroso, revitalizado. A oração é uma vitamina essencial que não pode faltar para a nossa alma. E muitos estão deixando de orar. Observa que a gente marca um período de oração. Não estou fazendo nenhuma crítica, meu irmão, longe de mim. Você sabe a sua dificuldade e ao mesmo tempo você sabe a sua necessidade de buscar a Deus. Quem sou eu para fazer um julgamento? E nem posso. Mas quantos, quando se trata de oração, não dá valor? Marca-se um período de oração na igreja. Se nós temos 100 membros, desses 100 se vir 10% é muito. Dessas 100 pessoas, se comparecer 15 pessoas para participar da oração, é muito. Porque a oração parece que é cansativa, a oração parece que não é bom, a oração parece que não é prazeroso. E olha que uma das recomendações que Jesus deixou foi a oração. É olhar para Cristo, olhai, vigiai e orai. Não adianta você olhar, focar os seus olhares em Cristo, vigiar e não estar em oração. A oração fortalece a igreja, a oração aviva a nossa alma, a oração nos desperta, a oração nos aproxima diante de Deus, nos aproxima dos céus. A oração, meu irmão, é um diálogo entre eu e Deus, entre você e Deus. A oração, meu irmão, é um telefone onde nós estamos falando com Cristo. A oração é todo o meio que você tem para poder falar com Cristo e estar com Cristo. Precisamos orar. Essa é a terceira recomendação de Jesus para nós cristãos, para a sua igreja e para todos que nos assistem. Orai. A oração é um dos temas e sempre será um dos temas mais enfatizados em todas as escrituras sagradas, de Gênesis a Apocalipse. Nós vamos ver, aleluia, a oração como manual, como base, aleluia, para que Deus venha nos responder. A oração feita, meu irmão, aleluia, é um meio. A oração bem feita, com fervor, com fidelidade, é um meio de nós falarmos com Jesus. Então a Bíblia, aleluia, é um verdadeiro manual de orações respondida. Observa que se não houvesse tanta necessidade de orar, a Bíblia não faria tanto, não falaria tanto desse assunto concernente à oração. Se a oração não tivesse tanto valor, nós não íamos observar na Bíblia sempre falando e sempre nos chamando a atenção quanto à oração. Então esses 3 itens é fundamental para nós, é a recomendação que Jesus deixou, e nesse momento eu quero frisar essa recomendação e trazer a você. De repente você esqueceu, mas Deus está sempre nos lembrando à luz da tua palavra. Não esqueça de olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, aleluia, olhar para Ele, porque olhando para Cristo serás salvo, vós todos, porque Ele é Deus e fora dele não há outro Deus. E ele diz: vigiai, aleluia, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Muitos entrando em tentação porque não vigia, se enrola aí porque não vigiou, e aí procura colocar a culpa em A e B. E a maioria das culpas e a maioria da responsabilidade por a pessoa não vigiar e sofrer as consequências, sempre vai ficar sobre os ombros do pastor. O pastor sempre ele é culpado, aleluia. Ele deixa de olhar para Cristo e o culpado é A e B, é o pastor. Ele deixa de vigiar e o culpado é A e B e o pastor. Ele deixa de orar, aí a situação vem, o culpado é A e B e é o pastor. Na hora de nós entendermos que o maior culpado de todas as falhas, de todos os erros existentes na nossa vida, a maior culpa sou eu mesmo, porque às vezes nós falhamos diante do Senhor. Então não fale mais, busca o Senhor, leia a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual, é ela quem nos exorta e é ela quem nos ensina. Então o terceiro item, como nós estamos falando, é a oração. A oração é fundamental. Você sabe por que tem crente que está fraco? Será que tem alguém que está fraco aí? É porque deixou de orar, irmão.
A oração, ela é o alimento. A oração é que nem a palavra. Quando nós deixamos de ler a palavra, meditar na palavra, e quando nós deixamos de orar, nós começamos a enfraquecer. A nossa alma, ela é movida pela oração e pela palavra. Tem oração, a alma ela está fortalecida. Agora muitos estão fracos. Você vai falar do amor de Deus, ele não quer ouvir. Você vai falar de Jesus, da grandeza do que é Jesus, ele não tem interesse de ouvir. Ele pula para cá, ele vai para cá, ele faz tanto rodeio. Você convida ele até mesmo para assistir uma live dessa, mas ele não tem prazer, ela não tem prazer. O prazer está mais, quem sabe, em uma novela. O prazer, quem sabe, está em tantos outros entretenimentos que as redes sociais e a TV oferecem, do que interagir concernente às coisas de Deus. O que é isso, pastor? Fraqueza espiritual, é anemia espiritual. Essa pessoa ela está anêmica espiritual, ela está fraca. E o que é anemia, meu irmão? Anemia é quando alguém deixa de alimentar. Anemia é quando alguém não alimenta. Anemia é quando alguém não alimenta direito. Ele fica anêmico porque ele não está comendo direito. Aí ele começa a ficar fraco, ele dá sono, dá preguiça, dá desânimo, ele não tem força, ele só quer ficar prostrado na cama, dormir o dia inteiro. E aí essa anemia ela vai intensificando a ponto de levá-la à morte. Cuidado com a anemia espiritual que existe no nosso meio. Quantos estão anêmicos espiritualmente porque deixou de vigiar, deixou de olhar para Cristo e deixou de orar para fortalecer a sua alma? Agora está anêmico, está pálido espiritualmente falando. E agora, meu irmão, é buscar Jesus, é olhar para Cristo. Ainda dá tempo de você se fortalecer. É claro que nós entendemos que tantas as coisas que nos cercam, às vezes nos entristece, nos decepciona. Às vezes a gente fica cabisbaixo, porque é tantas coisas, é tantas notícias ruins, é tantas coisas que acontecem. Mas ergue a tua cabeça, busca o Senhor. Nada melhor do que o joelho no chão para fortalecer, para que você tenha ânimo. Busca o Senhor. Aí o Senhor, ele disse, Jesus Cristo não só ensinou nós sobre a oração, mas também ele deixou o exemplo da oração, porque Jesus ele orava muito. E nós vamos ver isso lá no livro de Mateus. Jesus ele gostava de orar. Observa, meus irmãos, os apóstolos e a igreja primitiva, a Bíblia vai dizer que eles oravam unânimes e perseverantes, ou seja, eles oravam unanimemente. Desculpa aí se tiver algum professor de português, eu acho que agora eu acertei. Cadê a Miriam? A Miriam que me ajuda no português. Então, eles oravam juntos. Eles perseveravam na oração. Paulo chegou até estimular a igreja. Isso você vai ver lá em Efésios e na primeira carta a Tessalonicenses. Ele estimulava a igreja a orar de forma ininterrupta. Apóstolo Paulo ele frisou, ele ensinou também o certo e o segredo de obter a vitória mediante a oração. Então a oração é fundamental. Essas são as 3 advertências de Jesus para nós como cristãos, que são necessárias para os nossos dias e principalmente para os dias de hoje. Agora mais do que nunca você precisa olhar para Cristo, sim ou não? O vírus está aí. Mais do que nunca você precisa olhar para Cristo. Não adianta, não é o médico que vai resolver seu problema. Dependendo do grau da situação, é Jesus Cristo. O teu olhar tem que estar focado tão somente para Ele. Mais do que necessário nos dias de hoje é você manter a sua vigilância, porque a qualquer momento Jesus chega para arrebatar a sua igreja, mas como também a qualquer momento o inimigo vem para roubar a nossa coroa e a salvação. Vigia, crente! Vigia, meu irmão! Vigia, para você não perder a sua salvação. E por fim, a oração. Não se descuide de orar. Ore sem cessar. A Bíblia nos diz: orai sem cessar. Orai sem cessar. Busca Deus. Continua firme na presença do Senhor. Deus vai abençoar a sua vida. Nós vamos orar como a gente sempre faz.